Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai começar a série sobre Design Patterns, que são os famosos padrões de projeto. Nesse primeiro vídeo, o primeiro padrão de projeto que a gente vai ver é o Strategy. E o Strategy, ele se encaixa na categoria de comportamento. Isso porque os padrões de projeto têm várias categorias que existem para cada tipo de padrão de projeto. E o Strategy, ele entra na categoria de comportamento. Ele é um padrão de projeto para resolver problemas de comportamentos. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Aqui na minha máquina, então, eu vou abrir o Run.js. Run.js basicamente é uma aplicação desktop que permite a gente escrever código JavaScript e código TypeScript. Vou deixar ele full screen. E nesse padrão de projeto, a gente vai utilizar o TypeScript para essa implementação. Então, como que a gente poderia fazer um cenário para a gente aplicar o Strategy? Imagine que a gente tem uma aplicação e essa aplicação ela calcula imposto, né? Então a gente quer ter uma calculadora de imposto, o cara vai receber o imposto, ela vai retornar o valor base desse imposto, dado um valor. Então vamos começar escrevendo alguma coisa mais ou menos assim, ó. Então criamos uma classe que vai ser a calculadora de imposto. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que agora ficou melhor. E essa classe, a gente vai ter uma função que vai se chamar calcular. Essa função, a gente vai passar para ela aqui o imposto e o valor base. E o que a gente quer fazer, né? Então, se o imposto for igual a ICMS, a gente vai retornar o valor base vezes 0,2, por exemplo. 0,2. Lembrando que o valor aqui é só um valor simbólico, tá? Só para a gente entender o problema. E a gente também pode ter, por exemplo, imposto igual a IOF. Então a gente vai retornar o valor base vezes 0,3. E por último, a gente pode ter também, por exemplo, um se imposto igual ISS, a gente retorna valor base vezes 0,5. Então, nesse momento, a gente pode ter esses três impostos aí. Se ele não achar nada, a gente retorna 0 por padrão. Agora, a gente vem aqui e instancia essa calculadora, né? Então, const calculadora igual new calculadora de imposto. E a gente pode fazer vários console.log. Então, console.log calculadora.calcula. Vamos passar aqui ICMS R$200. Vamos copiar isso aqui, colar mais duas vezes para cada imposto. Então, IOF, ISS, e vamos colocar mais uma vez aqui como um imposto que não existe. Então, não existe. Beleza, então se a gente rodar o código, calcula is not a function, calcular, não é calcula. Beleza, então vamos lá, vamos rodar o código. E a gente tem aqui os nossos impostos, né? Então, para ficar mais fácil, vamos colocar aqui assim, ó, ICMS, vírgula, IOF, vírgula, ISS, vírgula, não existe, vírgula. Vamos rodar de novo, então tá aqui, ó. O ICMS ele retornou 40, o IOF retornou 60, o ISS retornou 100 e o não existe retornou 0. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, 200 vezes 0,2, 200 vezes 0,2 dá 40. A gente pegar 200 vezes 3 dá 60, que é a terceira linha, e a última aqui, que é 50% vezes 5, dá 100. Então, nosso cálculo ele está correto. Só que o problema é que se a nossa calculadora, ela tende a crescer para sempre, né? Porque cada imposto a gente tem que vir aqui e colocar um if. Claro que isso aqui a gente poderia fazer numa linha só, poderia tirar as chaves, poderia diminuir um pouco o código, mas isso não muda o fato que a gente está precisando toda hora adicionar um if novo, toda hora está precisando aumentar o código da calculadora de imposto. Então, ela está fazendo muito mais do que ela deveria, né? Então, além de calcular imposto, ela está conhecendo como cada imposto é calculado. Então, dessa forma,
sempre que a gente precisar de imposto novo, a gente vai ter que adicionar um if e adicionar a maneira que esse imposto é calculado. Já no Strategy, como que a gente pode começar a aplicar esse padrão de projeto, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui agora, então ICMS, IOF e ISS são impostos. Então, como que a gente pode representar um imposto em uma linguagem de programação? Então, por exemplo, a gente pode criar uma interface, né? Então, a gente vem aqui, cria uma interface, que vamos chamar de imposto. Essa interface ela vai ter a função calcular. Essa função calcular vai retornar um número. Beleza, então se a gente rodar novamente o código, nada quebrou, porque, de novo, a Run.js ela consegue rodar tanto código JavaScript quanto código TypeScript. Esse código da interface, a gente já está utilizando um código TypeScript. Beleza, agora, para cada imposto, a gente precisaria criar uma classe nova. Então, a gente tem a interface imposto, né? A interface ela seria a representação de um imposto, porque o imposto ele tem que saber se calcular. Mas agora a gente precisa, de fato, ter cada imposto se calculando, né? Então, a gente tem aqui um contrato que representa um imposto na aplicação, só que a gente ainda não tem os nossos impostos sendo representados. Então, para isso, vamos começar criando uma classe para cada imposto. Então, classe ICMS, class IOF e class ISS. Agora, cada classe ela tem que ser um imposto. Então, a gente vem aqui e implementa a interface. Então, implements imposto. E a gente precisa escrever aqui o nosso método calcular, que vai retornar um number. Opa, ixi, o que eu fiz aqui? Nossa senhora. Então, tá aqui. Ele vai retornar um número. E por padrão, vamos colocar aqui public. Tipo, não precisaria colocar o public, por padrão no TypeScript ele já vai ser public, mas eu gosto de deixar claro que é public. E a nossa função calcular, ela também tem que receber o valor base, né? Então, o valor base vai ser um number. Vamos até colocar aqui, ó, valor base, number, na interface nossa. Agora ele vai retornar valor base vezes 0.2, que é a regra do ICMS. Agora vamos fazer a mesma coisa para outras classes, então copia e cola, só muda aqui para ISS, muda aqui para IOF. O IOF vai ser 30%, o ISS vai ser 50%. Lembrando que são valores simbólicos só para a gente exemplificar o problema aqui. Show. Agora o que a gente pode fazer, né? Aqui na calculadora de imposto, na função calcular, a gente pode remover tudo isso aqui. E a gente pode começar a aplicar algumas coisas de orientação a objeto, né? A primeira seria o polimorfismo. A gente vem aqui no imposto, a gente fala que ele vai ser do tipo imposto, que seria a nossa interface imposto. Aí a gente fala o seguinte, a gente vai retornar imposto.calcular, passando o valor base para ele, que aqui ele vai ser um number, e essa função vai retornar um número agora. Então essa seria mais ou menos a ideia. Então não importa qual imposto chega aqui, desde que ele seja um imposto, né, ele implemente a interface imposto, a gente consegue chamar a função calcular e ele vai se calcular. Então agora a nossa calculadora de imposto fica igual, mas aqui na hora de calcular, a gente agora vai fazer a instanciação da classe, né? Então new ICMS, aqui embaixo a gente faz new IOF, e aqui embaixo a gente faz new ISS. E esse não existe, não pode mais, porque agora tem que receber um imposto e não mais uma string. Se a gente executar, o código ainda está funcionando. Então, ICMS 40, IOF 60, ISS 100. E agora a gente precisa simplesmente criar uma nova classe que vai ter a sua responsabilidade única de calcular o seu imposto, né? Então, por exemplo, a gente pode vir aqui criar, por exemplo, uma classe que vai ser o ISSQN. Se eu não me engano, tem um imposto que chama isso. E aí a gente pode vir de novo, implementar aqui a função, né, public calcular, que vai ter o valor básico como parâmetro, que vai ser o número, ela vai retornar um número, ela vai retornar valor base vezes 0.75, por exemplo. Aí aqui embaixo a gente vem simplesmente cria aqui uma nova regra, então ISSQN, a gente faz um new ISSQN. A gente pode rodar e tá lá, a gente tem os nossos 150, que seria 75% de 200. Então, 200 vezes 0,75 seria 150. E para esse vídeo é isso, então a gente viu como que a gente pode implementar o padrão Strategy numa aplicação onde a gente tem
a gente tem várias possibilidades para a mesma funcionalidade. Então, a gente tinha várias possibilidades de imposto para a mesma necessidade que era calcular o imposto. Então, a gente utiliza o padrão strategy, que seria uma estratégia para calcular os impostos. A gente viu que a gente saiu no cenário onde a gente tinha uma classe que tinha vários ifs, e esses vários ifs tendiam a crescer para sempre que a gente precisasse calcular um novo imposto. E essa classe ela não estava muito coesa, então ela tinha muito mais responsabilidade do que ela deveria ter, que seria só receber o imposto e calcular o seu imposto. Mas ela estava conhecendo como cada imposto era calculado. Então a gente aplicou o Design Pattern Strategy e através dele a gente separou cada if para uma classe. E agora cada classe ela é um imposto e a gente tem um contrato que é o imposto. E cada imposto ele sabe se autocalcular. Então a regra de calcular um ICMS fica na classe ICMS. Se um dia a gente tiver que mexer, tiver que ajustar, a gente vai na classe e ajusta. A regra para calcular um IOF fica na classe de IOF implementada no seu método público. Se um dia a gente tiver que mexer lá, a gente vai na classe e mexe lá. Dessa maneira, a calculadora de imposto ela deixou de saber muito mais do que ela sabia, ela passou a ser mais coesa, porque ela só recebia o imposto, calculava o imposto, e cada imposto também tem o seu princípio de responsabilidade única. Então, eles sabem se autocalcular e simplesmente isso, assim como a calculadora de imposto, ela só acabou recebendo imposto e calculando os impostos, ela não teve muito mais responsabilidade que isso. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau!